Você está com o coração grato ao Senhor por tudo que Ele fez na sua vida até hoje, até aqui? Tá mesmo? Então eu quero que você feche os teus olhos e que você apresente ao Senhor. Se você puder, fica de pé um pouquinho aí no seu lugar. Eu quero que você apresente ao Senhor um coração grato a tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é. Pai, em nome de Jesus, nós aqui queremos te entregar, Senhor Jesus, a nossa gratidão, o nosso coração, Senhor Jesus, grato pela tua fidelidade a nós, mesmo nós não sendo fiéis, muitas das vezes o Senhor permanece fiel a nós. Obrigado por cada fruto, por cada vida alcançada, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na vida da igreja Noa de Araucária, Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã para te exaltar, te engrandecer, te glorificar, Senhor Jesus, porque o Senhor é o único digno de ser adorado neste lugar, Pai. Muito obrigado, Jesus. Nós queremos nessa manhã te oferecer um culto de adoração e graças, porque o Senhor é fiel a nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, pode se assentar no seu lugar. Quem está ansioso para o momento da palavra de hoje? Antes do momento da palavra, eu tenho algo para edificar o seu coração. Eu sei que aqui nós temos vários testemunhos dos irmãos, muitas coisas o Senhor fez, mas eu vou conseguir chamar só um por conta do tempo. Então eu quero chamar aqui o Moisés e a Carla, que vão contar um testemunho do que o Senhor fez na vida deles. Bom dia, irmãos. A graça e a paz. Nós viemos de São Paulo para o Paraná, para Araucária. Estamos vivendo o 4º ano dessa mudança e viemos com o propósito de mudar para o Paraná e sermos anfitriões. E já no 1º ano, isso já aconteceu em nossa vida. Nós somos anfitriões até hoje e o pastor, acho que foi, ministrou uma palavra sobre ciclo de 7 anos. E nós estamos vivendo o 4º ano desse ciclo. Sempre sonhamos em ter uma casa e nós conseguimos comprar um lote aqui no Paraná. Contratamos uma construtora, caímos num golpe, perdemos nosso carro, viramos matéria de jornal, mas a vida continua. O 4º ano desse ciclo são as sementes, né? Os frutos, não são os frutos nossos ainda. Os frutos são do Senhor. Mas, irmãos, parecia que tudo que estava represado está fluindo agora. Nós estamos caminhando a passos largos para concluir a construção da nossa casa e esse ano vamos ter um culto de ação de graça. Glória a Deus, é verdade, irmão. Glória a Deus, irmãos. Isso aquece seu coração? Quem tem o sonho de ter uma casa? O Senhor pode te dar, amém? Glória a Deus. E tem algo que nós precisamos fazer quando se trata de gratidão, que é reconhecer aqueles que nos abençoam. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, que é o Éder. Éder, fica de pé. Éder. Vocês só conhecem o Éder? Quem conhece o Éder? Ele foi diretor do SEASA por 3 vezes consecutivas e ele que abriu as portas para abençoar a igreja Noa com o SEASA. Quem aqui é abençoado pelo SEASA? Abençoa muito a nossa igreja e nós aqui queremos te agradecer, Éder. Muito obrigado por nos abençoar. Todos nós somos alcançados por esse projeto e muitas famílias carentes também. Nós enviamos esses frutos para eles, amém? E nós queremos orar pelo Éder. Você pode orar pela vida dele? Fica de pé no seu lugar mais uma vez. Estenda suas mãos para cá. Éder, quer subir aqui? Vem cá. A dona Fátima, que trabalha com ele. Vem cá, dona Fátima. A gente é fã da dona Fátima. Quem conhece a dona Fátima aí? Ela também nos abençoa muito, viu, queridos? Eles sempre nos abençoam. Hoje chegou o dia de você abençoar eles. Posso contar com você? Amém? Estende suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus,
Eu quero te agradecer pela vida desse homem, Senhor Jesus, que decidiu abençoar muitas e muitas vidas, Senhor. E eu peço que o Senhor retribua tudo que ele tem abençoado as famílias 100 vezes mais, Pai. Que ele continue sendo uma referência, um homem abençoador por onde ele estiver e passar, Pai. Nós te agradecemos pela vida da dona Fátima, Senhor, que sempre está de braços abertos a socorrer esta casa, Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando o trabalho das mãos delas, que ela venha crescer cada vez mais no Senhor. É isso que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, queridos. Hoje nós estamos alegres, mas hoje nós podemos alegrar. Mas enquanto semeávamos, muitas vezes nós choramos. Quem já chorou plantando aí? Mas o Senhor diz que aqueles que choram plantando colhem com muita alegria. E hoje é o dia de nós festejarmos com muita alegria. Se tem algo que seu coração precisa ser cheio nessa manhã, é de alegria. Você tem que sair daqui muito cheio de alegria para depois comemorar o jogo do Brasil, amém? Ore pelo Brasil. Queridos, o Senhor, no primeiro semestre, nos abençoou muito. Dá para perceber a igreja cheia, glória a Deus por isso. Mas nós cremos que o Senhor tem mais para nós. E hoje nós vamos lançar um novo projeto, o qual inclui todos nós. Você acredita que a igreja vai lançar um projeto hoje, qual você que está me ouvindo pode participar? Porque geralmente tem célula, mas nem todos vão para a célula. Quer ver? Quem aqui não vai para a célula ainda? Ó, tem bastante. Encontro com Deus. Quem aqui ainda não trabalhou no encontro com Deus? Ó, tá vendo? Nós temos muitos projetos que é do Senhor, mas que nem todos às vezes conseguem participar. Mas esse que vai ser lançado hoje, você pode participar. Cadê as crianças? Estão aí as crianças? Dá um grito bem alto às crianças. Você também pode participar. E você vai participar desse projeto em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículo 1. O Senhor diz na Bíblia que Ele faria de nós pescadores de gente. Vocês perceberam aqui que tem uma rede de pescar aqui no canto? Quem viu a rede de pescar? Depois você agradece o Toninho, que emprestou a dele. A rede de pescar, ali está escrito, lançando a rede, pescadores de homens. Onde o Senhor diz que faria de cada um de nós pescadores de homens. E para que nós venhamos nesse ano da multiplicação, poder colher muitos frutos, será necessário que eu e você lancemos a rede. E quando eu falo disso, eu sei que o seu coração fica preocupadíssimo, porque você fala, eu não sei lançar rede. Eu não estou preparado para isso. Mas eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor não escolhe homens preparados para lançar rede. Porque quem vai pegar esses peixes, esses homens, é o próprio Senhor. Ele só pede para que eu e você lance a rede. E eu quero te ensinar nessa manhã como fazer isso, amém? A Bíblia fala que o Senhor estava lá no lago de Genezaré. E ele diz, ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Primeira coisa que o Senhor nos fala aqui, ele estava lá pregando para uma multidão que estava chegando e ele avista uns pescadores lá no mar da Galileia. Quem são esses homens que ele avista? Quem lembra? Tem uma música que a gente aprende quando a gente é pequenininho. Tiago e João, Pedro, Tiago e João, Pedro, no mar da Galileia. Olha, eles gostam, você vê? Grava bem essa música. Amém, vocês estão de parabéns. Glória a Deus. Olha só, o Senhor fala para ele ir no mais profundo para lançar a rede.
Só que aqui nessa orientação tem um ponto crítico. Por quê? Esses pescadores passaram a noite inteira pescando, tentando pescar e não pegaram nada. Eles eram especialistas, eles eram pescadores profissionais. E passaram a noite inteira para pescar, nos lugares certos, da maneira correta, e não pegaram nada. E aí chega Jesus com aquela multidão que estava ali atrás dele para ouvir a palavra, entra no barquinho, se afasta um pouquinho e começa a pregar. E começa a orar com o povo, a interceder com o povo. Quando termina, ele volta e fala para esses homens: vai lá para o fundo e lança a rede. E aí esses homens especialistas falam: esse horário é péssimo para pegar peixe. A gente já está a noite inteira, por que agora a gente vai pegar? E outra, nem é lá que tem muito peixe, a gente conhece as estratégias, é mais para cá. Mas mesmo eles sabendo detalhes, sendo técnicos e especialistas na pesca, eles decidiram obedecer. Repete com o pastor: obedecer. E lançaram a rede. Então a primeira questão aqui não é se você sabe lançar rede ou não, se você é bom nisso ou não. O grande segredo é obedecer. O Senhor está falando para nós como igreja: lancem a rede. Vão lá nas profundezas, nos lugares mais difíceis. Sabe aquela pessoa que você ora há anos para que ela esteja aqui com você na igreja e você ainda não viu? É a profundeza, é difícil, mas lança a rede. Sabe aquele teu familiar que você quer que conheça Jesus? Aquele seu amigo que você vive convidando para ir para a igreja e ele nunca vem? O Senhor fala: vai nessas profundezas, não desista, vai lá. Eu sei que você já está a noite toda tentando pescar. Eu já sei que você está a noite toda orando por ele. Mas vai lá e lança a rede. Se você crer, você vai ver essa pessoa rendida aos pés do Senhor. Mas você precisa obedecer. E o Senhor fala: vai lá e lança a rede. E eles respondem, versículo 5: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Tem certeza? Não vai adiantar, eu já estou orando há 10 anos por ele. Há 10 anos nada aconteceu, o senhor tem certeza? Mas ele fala: porque o Senhor disse, eu vou lá e vou lançar a rede. Ele fala: mas em tua palavra lançarei a rede. Obedecer é lançar a rede, mesmo sem você ter a certeza se vai vir peixe. Porque eles foram lá, mesmo sem saber. Passando a noite inteira tentando pegar peixe, eles obedecem e lançam a rede. E quando eles obedecem e lançam a rede, o que aconteceu? A música continua: lançaram a rede, lançaram a rede. Foi isso que aconteceu. Deixa eu parar, senão vocês se empolgam. A rede hoje ela está vazia, mas ela será lançada. E essa rede vai vir assim de peixinhos. Porque nós decidimos como igreja obedecer. Ai, pastor, mas eu sou novo convertido, eu nem sei o que falar direito. Só lança a rede. O responsável por trazer os peixes é o Senhor. E uma coisa interessante, quando o Senhor faz esse milagre de vir com a rede cheia de peixes, ao ponto que o barco quase afundou porque não cabia mais, teve que chamar ajuda: vem com mais barco porque não cabe mais aqui. E um dia eles pescaram o que era para pescar o mês todo. Mas o Senhor não fez tudo isso por conta dos peixes. Ele fez isso para alcançar o coração dos pescadores. O interesse de Jesus não era na quantidade de peixe e no nossa, olha quanto peixe. O interesse de Jesus era em conquistar aqueles homens que ele amava e queria fazer daqueles homens pescadores de homens. Por que eu estou te falando isso? Porque esse projeto que nós vamos lançar hoje não é sobre quantidade. É sobre o Senhor fazer o que Ele tem para você. Alcançar o teu coração. Cumprir o propósito dEle em você.
O interesse de Jesus é no seu coração. E através disso ele vai tornar você pescador de homens. E novos homens virão que se tornarão pescadores de homens. E o reino dos céus irá crescer e avançar. Não é sobre quantidade, mas é sobre cumprir o chamado e a vontade de Deus. E ele fala, lança a rede. E quando eles veem aquele milagre, eles voltam impressionados. E o que Pedro fala para Jesus? Vai lá no versículo 8. Lucas 5, 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele fica tão impressionado de ver aquilo que ele fala, não, eu não posso, eu sou pecador. O Senhor é muito santo, o Senhor é muito poderoso, eu não sou digno disso. Olha só, o Senhor, ele cumpre a promessa de fazer aquele homem pescador, independente de quem ele era, fazia ou deixava de fazer. Talvez quando eu falo de um projeto desse, você fala, imagina, nem eu estou nessa rede ainda, como é que eu vou pegar outros peixes? Talvez você está dizendo para o Senhor, Senhor, isso aqui não é para mim. Eu primeiro preciso cuidar de mim para depois cuidar de outro. Não é isso que a gente fala? Mas não. O Senhor escolhe aquele homem, Pedro, pecador, e fala, você vai ser um pescador de homens. E sabe o que eles fizeram, esses pescadores que você cantou a musiquinha? Eles voltam com aquele barco cheio de peixe. Foi uma pesca maravilhosa. E eles deixam tudo lá e vão seguir Jesus, porque entendeu que o que Jesus tinha era muito maior do que qualquer coisa que eles poderiam conquistar e ter. Está lá no versículo 5, Lucas 5:10. Não temas, de agora em diante será pescador de homens. Não importa o que você pensa sobre você, quem você é, se você se acha pecador ou não. Todos somos, mas eu vou fazer de você pescador de homens. Quando ele ouve isso, ele fala, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O milagre não era o destino final, só foi o caminho para alcançar aqueles pescadores. E agora eles abandonam tudo e deixam tudo, porque sabiam que Jesus poderia oferecer muito mais do que aqueles peixes. Eu não sei qual é a sua situação hoje, meu irmão, mas o Senhor está falando, lança a rede. Lança a rede. Nós, como igreja, vamos te dar o suporte. O Senhor fala, vem comigo que eu vou te ensinar a ser um pescador. O que fala sobre ensinar a ser um pescador? Enquanto nós estamos aprendendo, nós vamos errar. Quem tem filhos? Você ensina uma vez para ele, ele já faz bonitinho e não erra nunca mais? É assim, né? Não! Como que é? Você ensina e ele erra. Você ensina, ele tenta e no meio erra de novo. Até que uma hora ele entende e aprende. Não é assim? É dessa forma que o Senhor irá nos conduzir para sermos pescadores de homens. Então não tenha medo de errar, não tenha medo de falhar, não tenha medo de não saber o que fazer. Somente lance as redes. Nós precisamos obedecer esse mandar do Senhor, porque Ele diz que fará de nós pescadores de homens. Nós precisamos aprender a obedecer, mesmo estando cansado. Às vezes você está cansado. Quanto tempo você já é crente? Fala aí para mim. Quantos anos você serve ao Senhor? Fala, gente. 50 anos? Meu Deus, você já tem 50 anos? Você tem 50? É sério? Quantos anos você serve ao Senhor, dona Fátima? 35 anos. Eu tenho certeza que tem alguém que a senhora ora por 35 anos, não tem? E aí, quando a gente se pega na situação, a gente pode cansar. A gente pode falar assim, cansei. Entrego para o Senhor. O Senhor cuida agora. Aqueles homens estavam exatamente assim, cansados. E o Senhor fala, vai lá
e lança a rede. Se você estava pensando em entregar essa pessoa para o Senhor e falar, eu desisto. São muitos anos orando por essa pessoa. O Senhor está falando assim, continue. Vai nas profundezas, porque essa vida será alcançada em nome de Jesus. Existe algo mais precioso na tua vida do que Jesus? Existe? Não existe nada mais precioso do que Jesus. Nós não podemos deixar que aqueles que nós amamos não conheçam essa preciosidade. Os nossos amigos, os nossos familiares, os colegas de trabalho precisam conhecer essa preciosidade que é Jesus. E ele só vai conhecer através de você, irmão. E antes de nós colhermos algo, antes de eles pegarem um monte de peixe, o que Jesus estava fazendo no barquinho? Pregando. Antes do milagre, da pesca maravilhosa, Jesus estava pregando, orando, intercedendo. Então, o primeiro passo para nós podermos lançar a rede é orar. Você precisa orar. Enquanto você está ouvindo essa mensagem, o Espírito Santo está trazendo no seu coração uma pessoa que você precisa orar. Ah, irmão, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguém para orar. E esse é o primeiro passo. Precisa ter a intercessão. Alguém que se coloque na brecha por essa pessoa e comece a orar por ela. E nós vamos, nesse tempo, nesse segundo semestre, orar por essas vidas, sem cessar. Todos os dias você vai ter um bloquinho de oração com o nome dessas pessoas. Amém? Nossa, que amém mais fraco. Amém? Melhorou. Glória a Deus. Quando nós falamos de lançar a rede, nós vamos ser surpreendidos com o que o Senhor fará. Olha só, nós não sabemos de quem nós estamos cuidando. Eu sou fruto de uma oração. Eu, aos 18 anos, eu me perdi. Os irmãos conhecem a minha história, eu já cansei de contar. Me perdi, conheci as drogas, fiquei perdido. Um menino criado na igreja. E durante 1 ano, minha mãe participou de um projeto de uma igreja, o qual ela orou por mim todos os dias. E ela nem imaginava o que o Senhor tinha para o filho dela. Ela nem imaginava que um dia o filho ia largar tudo que ele alcançou na área profissional para estar servindo 100% ao Senhor. Ela só queria que o filho saísse daquela vida ruim. Ela só orou para que o filho voltasse para Jesus. E o Senhor fez muito mais. Você será surpreendido do que o Senhor fará através da sua vida, orando por cada uma dessas pessoas que o Espírito Santo tem trazido ao teu coração. Amém? Quem o Espírito Santo já colocou alguém no seu coração aí? Amém. Até o final, todo mundo vai ter uma pessoa para orar. Em nome de Jesus. Nós vamos começar esse projeto a partir de hoje, para que no final do ano nós possamos ter uma outra festa da colheita e celebrar e nos alegrar com tudo que o Senhor fará nessa igreja, com tudo que o Senhor fará na vida das pessoas em nome de Jesus, amém? Mas você precisa lançar a rede, irmão. Você precisa interceder, orar por essas pessoas. Orar. Quem aqui ora? Sei. Tem que orar. A oração é poderosa e transforma qualquer realidade. Tudo que você ora e pede ao Senhor no nome de Jesus, diz que se você não duvidar, Ele fará. Ore e não duvide, porque essa pessoa estará aqui do seu lado, rendida aos pés do Senhor. E se você não tomar cuidado, ela vai deixar você para trás, que ela vai crescer de uma forma que você vai ficar surpreendida. Amém? Ó, deixar para trás não, né, pastor? Quero crescer também. Que em nome de Jesus, essas pessoas elas possam ser alcançadas pela sua oração. E quando você começar a orar por essas pessoas, você vai começar a amar elas. Você vai começar a amar, interceder por elas. E depois você vai começar a tentar ter um tempo com ela. Você vai orar, o Senhor vai colocar alguém no seu coração, e você agora vai começar a tentar ter um relacionamento com essa pessoa. E toda vez que você estiver com ela, você vai tentar de alguma forma amar ela e tentar falar do amor de Jesus para ela. Quem está entendendo? Quem está achando difícil?
Amém, glória a Deus. Amar. Você precisa amar essa pessoa. Ela precisa saber que você está orando por ela. Aliás, quando terminar esse culto, você pode muito bem mandar um áudio e falar: olha, eu estava no culto aqui e eu lembrei de você e eu estou orando por você, meu amigo. Estou orando por essa situação que você está enfrentando aí, meu irmão. Pai, mãe, filho, tio, primo, estava hoje no culto e lembrei de você. Eu quero que você saiba, eu amo você e eu estou orando por você. Você pode ter certeza que nessa fala o Espírito Santo já vai alcançar o coração dele e já vai começar a trabalhar no coração dessa pessoa. Você foi chamado para ganhar vidas. Essa é a nossa missão. Tudo que nós fazemos nessa igreja, desde o Ceasa, desde o Culto Kids, desde uma célula, tudo é para ganhar vidas. Você precisa ter esse encargo, meu irmão. O Senhor te chamou para isso. Nós somos os responsáveis por pregar o Evangelho. Eu sei que você pensa que isso é minha tarefa, mas isso é tarefa para todos nós. Todos nós precisamos pregar onde quer que nós estejamos. Lá no seu trabalho, como é que tem sido lá? Você tem conseguido amar aquelas pessoas? Você tem conseguido falar do amor do Senhor para aquelas pessoas? Que em nome de Jesus, a partir de hoje, você venha fazer isso. Nós vamos orar por essas vidas. O Senhor vai trazer no seu coração o nome delas. E no final do culto, nós vamos escrever nos peixinhos que estão ali. Os peixinhos que a Érica e o Lucas ficou horas fazendo, né? Deu um trabalhão. Você vai escrever o nome daquela pessoa, dessa pessoa, no peixinho. Nós vamos colocar ele na rede e nós vamos orar. Nós vamos orar, pedindo para o Espírito Santo nos trazer estratégia de como amar essas pessoas, de como alcançar elas, de como trazê-las para perto. Lembre que esse lançar a rede é para todos nós. E depois de nós orarmos, e o Senhor nos dá a estratégia de nos aproximarmos dessas pessoas, você vai convidar essa pessoa para vir para o culto. Vai convidar para vir para a célula. Nós, como igreja, vamos fazer eventos. Todos os meses vamos fazer alguma coisa para você convidar esses irmãos para estar aqui. Essas estratégias são para alcançar a vida desses irmãos. E talvez para afirmar você, que está mais para lá do que para cá. Porque quando nós resolvemos cuidar daquilo que o Senhor mais ama, que são as vidas, Ele mesmo se encarrega de cuidar de nós. Porque eu sei que você também tem necessidade. Eu sei que você tem passado por problemas. Mas você mesmo assim, resolver cuidar de alguém, o Senhor mesmo se levanta do trono e cuida pessoalmente de você. Enquanto você está se preocupando com outras vidas, o Senhor vai se preocupar com a sua. E você será sarado, você sairá dessa situação que parece ser impossível. Que em nome de Jesus, você possa desfrutar da grandeza do Senhor dentro de um projeto que é ganhar vidas, que é o que Ele mais ama. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Aleluia. Eu preciso, queridos, que vocês entendam que esse trabalho não é para ver quem ganha mais, competição entre células, quem vai ganhar mais, quem vai ter mais peixinho. Ou então a igreja dobrar o tamanho. Você precisa entender que quem traz o crescimento é o Senhor. Lá, com Pedro, Tiago e João, foi na pesca. Mas depois o Senhor diz que na vida da igreja, quando eles se reúnem de todo o coração e são sinceros, estão ali prontificados a cumprir o propósito de Deus, diz que o Senhor traz as pessoas. Não é o que eu e você vamos fazer que vai trazer, é o Senhor que traz. Mas Ele está falando, lança a rede, ore por eles. Ali no quadro, quem viu o quadro ali, ó? Vocês viram? Lançando a rede, pescadores de homens. Como que funciona? Primeira coisa, nós vamos orar. Depois de nós orarmos, nós vamos escolher a pessoa e escrever o nome dela no peixinho. Vamos pôr ali na rede e vamos continuar orando. Vamos tentar se aproximar, convidar para a célula, para a igreja, convidar para tomar um café para estar perto de você.
E depois nós vamos começar com isso a discipular essa pessoa. Como que você discipula alguém? Como que você discipula alguém? Cuidando, estando junto, envolvendo ela com a igreja. Quem sabe que aqui de segunda-feira os meninos jogam futebol? Quem sabe? Toda segunda-feira os meninos aqui da igreja jogam futebol. Eu não jogo futebol. Mas muitas vezes eu fui pro futebol quando eu cheguei na cidade, em 2017. Eu ia nesse futebol só para trazer um amigo. Jogava 2 minutos e falava para esse amigo, ei, entra no meu lugar. E ele ficava, nossa, ele mal jogou e já deu lugar para mim. Pronto, conquistei. Eu já fui surfar 5 horas da manhã com o marido da Tainá. Surfar no meio de 30 caras lá, profissional, com as roupas de borracha. E eu de bermuda, eu e o Antônio. No frio, madrugada, eu no mar assim, o que eu tô fazendo aqui? Para trazer o Antônio para perto de mim e para conquistar o Bruno para Jesus. E fui lá, passei a maior vergonha, foi um vexame. Foi terrível. E o Antônio ainda torcia por mim. Vai, pastor! Foi horrível. Mas o Antônio está aqui comigo. O Bruno também vem nos cultos com a Tainá, vai na célula. Só lança a rede, irmão. Eu sabia surfar? Eu sei jogar futebol? Eu só lancei a rede. Só lança a rede. Vai com amor. Quem vai fazer é o Senhor. O Senhor Jesus está para voltar, Ele vem nos buscar. E esse dia vai vir quando todos ouvirem falar sobre Ele. Tem muita gente que ainda não ouviu falar de Jesus. Quem quer que Jesus volte logo? Nossa, pelo amor de Deus, volta Jesus, Maranata. Pois é, fale dele. Fale dele. Quer apressar a volta de Jesus? Fale de Jesus para todo mundo. Porque o dia que todos souberem, Ele volta. Volta para nos buscar. Eu preciso que você, como igreja, tenha esse encargo de ganhar e cuidar de vidas. Nós vamos discipular essas pessoas. Nós vamos envolver elas nas células, vamos envolver elas no discipulado, vamos levar para o encontro com Deus e elas serão depois batizadas. Quando nós batizamos as pessoas, ali a gente fala, dever cumprido. Porque qual é a nossa missão? Qual é o ID? ID? Né? Essa é a nossa missão. Ide por todo mundo, fazei discípulo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse deve ser o nosso maior desejo como cristão, ver as pessoas se batizando. E é por isso que no batismo a gente faz a maior festa mesmo, porque é para comemorar. Que em nome de Jesus você possa estar envolvido nesse novo projeto. E no final do ano nós iremos comemorar muito com a pesca maravilhosa que o Senhor irá trazer para nós. Em nome de Jesus. Não é sobre quantidade, não é uma disputa de quem tem mais peixinho, mas é um encargo de cumprir com a vontade de Deus.